Olá a todos, Vitor Loures, cardiologista. Pessoal, no mês de setembro vale muito a discussão sobre as doenças cardiovasculares. Por que isso? Porque no dia 29 desse mês a gente comemora o Dia Mundial do Coração. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, infelizmente. Mas dentro delas, o infarto do coração é o que mais chama atenção, correto? Então vale a pena a gente discutir o que é o infarto, o mecanismo para que ele ocorra e também as formas de proteção, as formas de prevenção. O infarto do coração basicamente é o seguinte, é aquele indivíduo que já tem doença nas artérias do coração, aquelas placas de gordura que a gente chama de aterosclerose. Geralmente ela inicia porque durante muitos anos ele não controlou seus fatores de risco. Então criou-se aquela placa de gordura, aquela aterosclerose ali dentro da artéria do coração. E também por fatores de risco não controlados, aquela placa de ateroma, que nós chamamos, ela rompe, ela sofre uma instabilidade e ali trombose, forma-se um coágulo dentro do vaso, obstrui a passagem do sangue que leva oxigênio para o músculo do coração e aquele indivíduo pode ter um infarto do coração, correto? Esse, grosseiramente falando, esse é o principal mecanismo. Mas qual a forma de gerar proteção contra isso? Com toda certeza, a forma de proteção é o quê? É controlar os fatores de risco. Os mesmos fatores que criam aquela placa dentro da artéria do coração também podem progredir e instabilizar aquela doença. Então a gente tem que controlar agressivamente todos os nossos fatores de risco. Vamos aqui citar alguns principais fatores de risco. Começar pela hipertensão arterial, que é uma doença crônica muito prevalente na população. Em torno de 1/3 da população é hipertensa. Então a gente tem que ser bem agressivo no controle dos fatores de risco. A hipertensão arterial nós podemos tratar não só com medicamentos, mas também com estilo de vida, dieta saudável, com pouco sal, atividade física, perda de peso, controle dos fatores psicossociais, entre outros. Então, importante fator de risco, hipertensão arterial. Um segundo fator de risco que chama muita atenção, o colesterol alto. Nós sabemos que quanto mais alto o colesterol na população, mais eventos cardiovasculares, mais infarto, mais AVC. Então nós temos que ser agressivos também no controle do colesterol alto, principalmente naqueles indivíduos de mais alto risco, que já contemplam outros fatores de risco. Vamos falar também do diabetes, e não só o diabetes, mas aquele açúcar alto no sangue, que ainda não tem um diagnóstico de diabetes, mas também é muito ruim para a saúde das nossas artérias e pode sim provocar e piorar um quadro de doença nas artérias do coração, correto? Não podemos deixar de citar o tabagismo. Indivíduos que fumam têm 4, 5 vezes mais chance de ter um infarto do coração versus indivíduos com as mesmas características e que não fumam. Então esse fator de risco chama muito atenção também. Logicamente, quando a gente pensa em obesidade, sobrepeso, pensamos em indivíduos mais inflamados, mais hipertensos, com colesterol mais alto, com açúcar mais alto. Então a obesidade tem que ser muito combatida. É uma doença importante também para o nosso sistema cardiovascular e diretamente associada, ligada a uma dieta inadequada. Lembrar que dieta inadequada é sim um dos principais fatores de risco para a mortalidade precoce no mundo, correto? Quando a gente fala de obesidade, a gente pensa também em sedentarismo muito prevalente na população brasileira. E também está bem claro, indivíduos que fazem atividade física vivem mais quando comparados aos indivíduos que não fazem atividade física. Destacar também distúrbios do sono, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono, indivíduos geralmente que roncam à noite, já tem um quadro de sobrepeso, obesidade. A apneia obstrutiva do sono é fator de risco para hipertensão, para piora do controle da glicemia, do açúcar, para arritmias cardíacas e também para morte súbita.
Lembrar que a própria poluição do ar, aquele material particulado, também é fator de risco cardiovascular. E a gente deve evitar ambientes ou lugares onde a poluição é muito importante. E não poderia deixar de citar um fator de risco, embora não modificável, mas nós podemos usar algumas estratégias e ficar de olho neste fator, que é o que? O fator genético. Aqueles indivíduos que têm já uma história de infarto precoce na família, esses indivíduos, desde jovens, precisam de um acompanhamento bem próximo. Geralmente, grande parte deles também tem outros fatores de risco associados, então nós seremos bem agressivos no tratamento de todos esses fatores, correto? O que não pode é o quê? Deixar fator de risco sem tratamento. Isso aumenta o risco cardiovascular e aumenta sim o risco de infarto do coração, correto? Então, a mensagem final é: a prevenção cardiovascular, junto com a alfabetização em saúde, é você conhecer os seus fatores de risco e saber tratá-los, é sempre o melhor caminho.